Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo de seu corpo. Queridos irmãos e irmãs, terceiro domingo da Quaresma. Estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a reflexão deste dia, vamos acompanhar atentos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Está no capítulo 2, versículos 13 a 25. Como se aproximasse a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no recinto do templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Fez um açoite de cordas e expulsou do templo ovelhas e bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirai isso daqui e não o convertais no mercado a casa de meu pai. Os discípulos se recordaram daquele texto: O zelo por tua casa me devora. Os judeus lhe disseram: Que sinal nos apresentas para agir deste modo? Jesus lhes respondeu: Derrubai este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Os judeus replicaram: A construção deste templo demorou 46 anos e tu o reconstruirás em 3 dias? Mas ele se referia ao templo do seu corpo. Quando ressuscitou da morte, os discípulos recordaram que ele havia dito isso e creram na Escritura e nas palavras de Jesus. Estando em Jerusalém para as festas de Páscoa, muitos creram nele ao ver os sinais que fazia. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia todos. Não necessitava de informações sobre ninguém, pois sabia o que há dentro do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, quem é capaz de entender a santidade? Quem é capaz de reconhecer qual é o templo do Senhor? Imagine esta cena em que Jesus se depara no templo físico, lugar que seria destinado à oração, consagrado para ouvir os ensinamentos, e vê a deturpação, a degradação, o desvio da atividade em que ele tem como templo e que estava vivenciando. Que aspecto podemos imaginar na face e no olhar de Cristo? Que expressões, gestos foram realizados por ele naquele momento, naquela situação? Quais posições nós também teríamos? Jesus, que derrubou mesas e espalha as moedas dos cambistas. Jesus, que vem desfazer estruturas corrompidas, posições desvirtuadas. Meus irmãos e irmãs, Jesus elucida a construção de um templo novo. Ao mesmo tempo que, com sua autoridade, ele manifesta a ordem naquele templo físico. Os discípulos lembram as Escrituras e percebem, na verdade, a importância do zelo pela casa, a casa de Deus. Em seus atributos, tem zelo nas obras que realiza, incentiva todas as criaturas a tê-lo também. Ter zelo é ter virtude. O zelo estimula muitos, diz São Paulo aos Coríntios. Este zelo, ele nos devora, nos consome. E como cita o Salmo 69, versículo 9, as afrontas que te afrontam caíram sobre mim. O templo físico citado pelos judeus, construído em 46 anos, 40, tempo necessário, mas o 6, ele representa a imperfeição. A figuração do templo do Senhor
ela é perfeita, remete glória, louvor. A construção se dá em 3 dias para Jesus. Para Jesus. E em todos os dias, em nossos corações, se dá em 3 dias para Jesus e em todos os dias para todos nós. Meus irmãos e irmãs, sejamos, pois, verdadeiros propagadores da construção deste reino, defendendo de todo o ataque dos inimigos, destruindo barreiras, quebrando correntes e amarras, derrubando fronteiras e, sobretudo, abrindo portas. A vida cristã é uma luta permanente. Requer forças e coragem para resistir às tentações do demônio e anunciar o Evangelho. Esta luta, ela é magnífica. Esse último trecho, retirei da exortação Gaudete et Exsultate, número 158. A vida cristã é uma luta permanente. Requer forças e coragem para resistir às tentações do demônio e anunciar o Evangelho. Esta luta é magnífica. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, neste dia quero desejar muitas bênçãos, muita luz, muita alegria do Senhor, pelo aniversário de nossa querida Cida, esposa do amigo, companheiro de tantas missões, Riquinho. Rezo também pelo aniversário de Luciano, esposo de Rose, que trabalha comigo, também de Socorro, esposa de José, e do nosso querido professor Jefter. Queridos irmãos, eu rezo também pela saúde de Laís Alane, de Fátima Dantas, de Ana Carolina, pela recuperação da saúde de Carla, pela saúde de Fabrício, de Edgley, de Eva Rita, de Ederaldo, de Maria José Almeida, de Anunciada, de Carmita, de Antônio, da pequena Larissa, do pequeno Thomas Mamed, da pequena Liz, filha de Irã e Nayara, de Fortaleza, por sua saúde, Maria Laura Benício, também pelos cuidados com Rael. Rezo por toda a família de Elisângela, enlutada pela perda de sua mãe, Filomena Tavares, também pela alma de Maria Isaura e de Dona Terezinha, mãe do diácono Valério, sepultada ontem. Cada um possa ter os seus pedidos e preces e, entregando ao Senhor as preces deste dia, bendigamos ao nosso Redentor, que na sua bondade nos concede este tempo de salvação, e supliquemos. Criai em nós, Senhor, um Espírito novo. Cristo, nossa vida, que pelo batismo nos sepultaste sacramentalmente convosco na morte, para que também convosco ressuscitemos, ajudai-nos hoje a ser fiéis à vida nova que recebemos. Criai em nós, Senhor, um Espírito novo. Senhor Jesus, que passastes pelo mundo fazendo bem, tornai-nos solícitos pelo bem comum de toda a humanidade. Criai em nós, Senhor, um Espírito novo. Ensinai-nos a trabalhar generosamente na construção da cidade terrena e, ao mesmo tempo, buscar a cidade celeste. Criai em nós, Senhor, um Espírito novo. Médico dos corpos e das almas, curai as feridas de nosso coração para progredirmos continuamente no caminho da santidade. Criai em nós, Senhor, um Espírito novo. Cada um no silêncio de seu coração, se coloque nesta intimidade com o Senhor,
neste templo físico que nós temos em nós, para ser também o templo de Jesus em nossas vidas. E com a alegria desse dia possamos dizer: criai em nós, Senhor, um espírito novo. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia, de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola, a oração, como um remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão de nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela unidade do Espírito Santo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e São João Paulo II, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, um feliz domingo, uma feliz semana, uma feliz quaresma. Fiquem em paz. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.